Graça e paz, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que Deus seja contigo neste dia maravilhoso. Nós estamos chegando mais um dia com a continuação aqui da nossa leitura diária da Bíblia e hoje vamos fazer aqui o nosso capítulo 29, 30 e 31 do livro de Gênesis. Então, antes de mais nada, quero te convidar a pegar a sua Bíblia e vamos ler juntos, vamos aprender um pouco mais com a palavra do Senhor. Tá? Então, corre lá, pegue a sua Bíblia, no meio do caminho já aproveita, compartilha essa live com teus amigos, na tua lista de contatos e vamos juntos meditar em mais 3 capítulos da palavra do Senhor. Tá bom? Lembrando que eu leio a minha Bíblia na versão Almeida Revista Corrigida, mas você pode usar qualquer Bíblia aí que estiver ao seu alcance para acompanhar a leitura, ou poderá fazer aí pela tela do teu celular, se estiver disponível ou se estiver legível, que eu vou transmitir aí para você, tá bom? Também quero lançar este desafio para você, tá? Esse desafio único de meditarmos juntos na palavra do Senhor, de fazermos algo diferenciado, de conhecermos um pouco mais. Então, estou desafiando você a participar comigo todo dia, geralmente a partir das 20 horas, hoje começando um pouquinho mais tarde, às 21, mas estamos aqui reunidos para fazer esta leitura maravilhosa. Então corre lá, pega a sua Bíblia que eu já estou me preparando aqui e já vou colocar a leitura bíblica para nós continuarmos com este nosso projeto, com esse nosso propósito. Deixa eu pegar já aqui a Bíblia, colocar aí para vocês. Opa. Então está aí, Gênesis capítulo 29. Nós vamos ler o 29, o 30 e o 31 hoje. Então vamos ler juntos? Vem ler comigo. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele.
porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço no seu lugar. Jesus, me perdi. Me perdoe, meus irmãos. Vamos começar de novo. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide, e apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu ta dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe-a, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste?
E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha, e Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Léia, e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isto, agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Gênesis capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci. E chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, que Léia, que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou o seu nome Azer. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu, e teve um 5º filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar.
E Léia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário que te darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: Tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Gênesis capítulo 31. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai,
e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhos? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus tem te dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão, com seus irmãos, a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai
me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa do teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebataria as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha Raquel tomado os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho. E tudo o que vês meu é. E que faria hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeede e Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá,
e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Meus queridos irmãos, finalizamos hoje então a nossa leitura diária dos capítulos 29, 30 e 31 do livro de Gênesis. Amanhã nós continuaremos esta leitura a partir das 20 horas. Os irmãos fiquem ligadinhos, porque nós estaremos aqui para continuar este projeto tão maravilhoso. Fiquem com Deus, que Deus abençoe o teu descansar, que Deus abençoe o seu dia de amanhã, que Deus dê a você e a sua família uma semana abençoada, que as mãos do Todo-Poderoso estejam sobre a tua casa, hoje e sempre. Que a graça e a paz estejam sempre com vocês. Deus abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir.